gente? Boa quinta-feira. Seguimos aqui nossa apostila número 18, pessoal. Nossa 18ª apostila do ano, temática, né? Conversando sobre temas relacionados com a mente. Nesse mês de junho estamos papeando sobre abordagens holísticas, abordagens que entendem nossa saúde fora do espaço clínico, normativo ali que a gente está habituado. Nessa semana a gente está conversando sobre a cromoterapia e sobre os florais de Bach, mas a gente também já conversou nesse mês sobre a yoga e o pilates, que são duas terapias clássicas aí, que são conhecidas praticamente por todos os alunos. Ninguém aqui falou que não conhecia a yoga ou o pilates. Já disseram que não faziam, mas que não conheciam, ninguém disse que não conhecia. Diferente da cromoterapia e dos florais de Bach que a gente tem conversado nessa semana. Terça-feira a gente já trouxe aqui um vídeo falando um pouco mais da cromoterapia, sobre a sua importância. E aí, para manter essa tradição, como a gente já fez nas outras terapias também, para os florais de Bach a gente deixa aqui um papo mais especializado, né? Assistam aí, conheçam um pouco mais dessa terapia. Já já a gente retorna. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, do site Tá Com Vida. Eu sou farmacêutica e terapeuta floral e hoje eu vim esclarecer como que funciona o tratamento com os florais através de uma expressão que a gente usa muito na terapia, que chama peel the onion, que em português significa descascar a cebola. Eu gosto de contar isso toda vez para os meus clientes, para eles entenderem que é preciso um pouquinho de paciência e persistência, porque a gente precisa desse tempo para que os florais façam efeito, e vocês vão entender agora também por que eu gosto de explicar isso. Então, imagina que a gente veio para esse mundo como uma criança pura, né? Imagina que a gente tá uma essência, quando a gente é criança, a gente é muito espontâneo, a gente é muito livre, né? Então, quando a gente vai crescendo, a partir de uma certa idade, a gente vai vendo através dos comportamentos das outras pessoas, exigências que as outras pessoas precisam, inclusive da sociedade, né? A gente ouviu muitas crenças das outras pessoas, de como que o mundo funciona. Então, para você ser feliz, para você ser aceito, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Então, imagina como uma cebola. A cebola é cheia de camadas. Se você cortar ela no meio, você vai ver que ela tem várias camadinhas, e o núcleo dela tá lá no meio. E quando a gente é criança, esse núcleo tá lá, intacto. Só que aí a gente vai crescendo e vai aí tentando se moldar à sociedade, e que é uma coisa natural, e essas camadas, elas vão surgindo em volta do nosso núcleo. Então a gente já nem sabe mais quem que a gente tá com tantas crenças, com tanta coisa. Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, pra você se sentir aceito. E aí você já nem sabe mais quem que você é. Quando eu pergunto para os meus clientes, mas você gosta disso? O que você gosta de fazer? Como que você se vê? Como que você acha que as pessoas te veem? As pessoas não conseguem, com facilidade, me falar quem que elas são, o que elas gostam, o que elas gostariam de fazer. Porque justamente não teve essa capacidade ainda, né? Esse momento de parar e falar, vou olhar pra mim agora e ver quem que eu realmente sou. Então os florais, eles fazem isso. Eles vão tirando essas camadas a cada mês. Por isso que é preciso ter paciência, porque não dá no estalar dos dedos, pra tirar todas essas crenças, essas emoções que foram sendo cristalizadas nessas camadas em volta do nosso centro, né? Em volta da nossa essência. E eu gosto de pedir essa paciência, esse tempinho, porque assim, por mais que eu enxergue o que a pessoa precisa lá no fundo, que eu consiga ver através das expressões dela, dos gestos, de como ela fala, por mais que eu enxergue, vamos supor que ela tem alguma mágoa, alguma coisa assim. Se durante a conversa eu tento abordar o assunto e ela fala, não, eu não me sinto assim, não tem nada assim, não tenho nenhum trauma, não tenho nada assim. Se ela não enxerga ela dessa forma, não adianta eu tentar ir lá no fundo, pescar ela, trazer de volta ela para a superfície, porque é um processo de autodescobrimento. Por isso que precisa desse tempo todo de tratamento. É um tratamento a longo prazo, porque a pessoa precisa tomar consciência de si mesma, né? E os florais ajudam ela a ver com os melhores olhos que ela pode ter, aquela visão limpa, como se a lente estivesse realmente clarinha, para ela conseguir enxergar o que é que ela é, as coisas que ela guardou dentro dela, as coisas que ela precisa melhorar. Então não adianta eu, com pressa, querer falar assim, essa pessoa precisa disso. E aí, se eu der os florais que eu acho que ela realmente precisa, em vez do que ela tá me relatando, né? Limpar essa superfície primeiro, não adianta, porque ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar irritada, vai mexer muito no interior dela e não vai resolver nada. Por isso que a gente precisa de tempo. Porque ao ela tomar consciência das coisas, dos sentimentos e das emoções dela, é aí que vai ter uma transformação. Quando a gente fala também de descascar a cebola, eu gosto de colocar aqui a questão do efeito colateral. Algumas pessoas mais sensíveis
Quando elas fazem uso do floral, elas me ligam, me mandam mensagem falando: Thaís, tive que efeito colateral, o floral me causou um efeito colateral, eu tô me sentindo mais ansiosa, eu tô me sentindo mais irritada, quando eu tomei, eu senti dor no estômago, eu tive dor de cabeça. O que acontece? A gente não tem essa questão do efeito colateral no floral. Por quê? Muitas pessoas não têm. E algumas pessoas têm. Essas pessoas são mais sensíveis. E não quer dizer que é um efeito colateral. O que acontece é que ao descascar essa cebola, a gente vai tirando algumas emoções que ficaram ali guardadas, que foram cristalizadas. E pra gente ter a melhora, essas emoções precisam sair. E às vezes, a gente sente mesmo um pouco de náusea, um pouco de dor de cabeça. Às vezes também não é do floral, o floral que tá causando essa movimentação interna toda, né? Às vezes calhou aí de você ter comido alguma coisa que não caiu bem, ter passado por algum outro nervoso mais acentuado. Então, precisa avaliar isso. Mas se você fala assim, toda vez que eu tomo floral acontece isso, na verdade, é que o floral tá mexendo dentro de você, com as suas emoções. E essas emoções precisam ser colocadas pra fora. E aí o corpo sente um pouquinho. Mas não fica assustado se isso acontecer. Me manda uma mensagem, eu sempre falo, deixa meu número com as pessoas, que se isso acontecer, a gente muda o jeito de tomar. Às vezes toma um pouco mais até do que você já tá tomando, pra que o efeito seja mais rápido e você sinta melhora. Bom, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outra pessoa também. Ou me manda um e-mail pra taconvida@gmail.com. E se você quiser um tratamento, um acompanhamento terapêutico comigo, eu peço que você entre lá no meu site também, que vai ter lá no botãozinho Agendar Sessão, um formulário que você vai preencher, e aí eu te respondo em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, já conheciam os florais de Bach, pessoal? Nós temos experiência aqui de sala com alunos que já frequentaram, faziam as duas, frequentavam tanto os florais quanto vinham aqui na Academia da Mente conversar e trabalhar mais a memória e tinham resultados positivos assim no seu cotidiano. Vamos lá falar dos nossos exercícios, pessoal? Descendo um pouquinho, embaixo do texto dos florais, ali na página número 3, o nome do exercício é Flores. E o enunciado diz assim, destaque os nomes das flores escritas corretamente. Então, no primeiro grupo ali tem mas vocês têm que encontrar onde está escrito corretamente a flor que vocês provavelmente já reconheceram que é o lírio, né? Tem várias vezes ali, mas só em algum trecho é que está escrito perfeitamente. Então vocês vão destacar onde está escrito certo. E aí, na segunda, a gente vai mandar para vocês o gabarito, para vocês conferirem. Mas em sala a gente troca ideia também sobre a nossa apostila. Descendo um pouquinho mais, chama-se Memória Floral. Diz o enunciado, associe as flores às letras e relacione-as na próxima folha. Então a gente está aqui na página 3, né? E temos ali as flores com a letra A, B, C, D, E. Quando a gente vira lá na página número 4, no topo temos as mesmas flores em posições diferentes. O que vocês precisam lembrar é a letra que foi associada a cada uma delas. Exercício de memória, né? Como vocês vão fazer, a gente deixa a critério. Aqui em sala a gente até recomenda alguma estratégia, mas vale sempre destacar, né, que o importante é tentar. Tentem de 2 em 2, tentem de 3 em 3. Encarem aí o desafio, porque quanto mais a gente encara, mais a gente se sente pronto a encarar outros. Vamos descer um pouco da memória floral. Tenho charadas ali, coloquei 4 questões, deixo que vocês reflitam e interpretem elas. Então, como é que se tira leite do gato, por exemplo? O que vocês acham? Como é que eu tiro o leite do gato? Descendo um pouquinho mais, o nome do exercício é prós e contras. O enunciado diz, parecido com lá do começo, defina uma vantagem e uma desvantagem, só que agora para cada situação, né? Ali a gente tinha objetos, a gente tinha um livro, aqui ele tem situações. Então, o que é bom em ter um irmão gêmeo? O que é ruim em ter um irmão gêmeo? O que é bom em ter o cabelo muito liso? O que é ruim em ter cabelo muito liso? Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é a vantagem e a desvantagem de morar num lugar alto se eu não moro em um lugar alto? Aí você vai imaginar, né? Pô, o que deve ser bom? Pô, se morar em lugar alto deve ser bom porque não dá tanto barulho, não sei, né? Deve ser mais distante da rua, deve ter menos som, menos ruído. Mas ao mesmo tempo não pode deixar cair nada da janela, né? Pô, qualquer coisa que tombar, tipo, caiu um pano, vai saber onde é que esse pano vai parar, mas pense em outras possibilidades aí, também é possível. Descendo um pouco para finalizar, o nome do exercício é Diferenças, e pede para que você encontre o máximo de diferenças entre aquelas imagens ali. Elas são parecidas, mas têm detalhes diferentes. E a gente vai dizendo, né? Pô, entre 5 e 15 diferenças está legal, mais de 15 está excelente.
tentem encontrar o máximo que vocês conseguirem aí. Segunda-feira o nosso gabarito vai mostrar. Mas por hoje é isso. Muito obrigado pela visualização de vocês. Até semana que vem, pessoal.